Boa tarde. O mesmo Deus do Brasil é o mesmo Deus da África. Nós temos um Deus só. Amém? Podemos assentar. Hoje o dia foi um pouco corrido. A gente já ministrou em 2 igrejas, furou pneu, quase bateu o carro vindo para cá. Tudo porque Deus quer trazer algo ao nosso coração. Amém? Eu me chamo Jonathan Ávila. É com muita alegria que eu venho trazer algo de Deus, da parte de Deus para vocês. Deus, Ele tem o seu povo espalhado por todo o mundo. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. O homem pode fazer acepção de pessoas. O homem pode fazer diferença entre pobre, rico, branco, negro, amarelo. Você entende? Deus não tem isso. O Deus olha o coração. Porque nós conhecemos pessoas que são más de todos os jeitos. Mas também nós conhecemos pessoas que são boas de todos os jeitos. Gordas, magras, carecas. Você está me entendendo? Essa tarde eu queria falar com os irmãos a respeito de algo especial. Deus falou ao meu coração sobre a arca. Mas não é essa arca que a pastora falou. Mas aquele depósito que nós somos. Sabe? Quando a arca da aliança, na velha aliança, ela carregava a presença de Deus, mas só o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar. Nós vivemos o tempo de Cristo. No tempo de Cristo, o ministério levítico, ele foi destituído. Nós estamos na era da igreja. Você está me entendendo? Amém. Nós não somos Israel, nós não somos judeus. Nós somos o povo de Deus pela fé. Amém. Você entende isso? Amém. Como nós somos o povo de Deus pela fé, nós acreditamos que somos a arca de uma forma profética, mas também acreditamos que somos um vaso de uma forma profética. Amém? Amém? Há vasos bonitos, há vasos grandes, há vasos pequenos. O que o vaso não pode ser é rachado. Você entende? Amém. Porque se um vaso está rachado, ele vaza. E ele tem que ir para a mão do oleiro de novo, para que ele seja consertado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nessa tarde todos me entendem o português? Amém. Glória a Deus. Eu tive em algumas igrejas que eu tive com intérprete, irmãos. E o coitado do intérprete, ele sofreu. Porque o pastor começa a empolgar, começa a falar rápido. Eu começo mansinho e depois eu acelero. Amém? Amém. Aleluia. Eu queria começar com os irmãos. Eu separei 3 textos chaves. Esses textos falam sobre aonde a unção, a presença de Deus, ela pode ser arrancada, absorvida. Amém? Amém. Nós entendemos que a unção é um selo de Deus que nos capacita para algo. Quando você fala da velha aliança, você pegava o óleo, o azeite, e você ungia aquele óleo, você estava separando ele para um propósito. Amém? Amém? Jesus, quando fala da profecia a respeito dele, ele diz, porque eu fui ungido. Está entendendo? Amém. Eu fui ungido para pregar as boas novas. Então, aquela separação capacitou Jesus para um propósito. Amém? Amém? Todos nós temos um propósito debaixo da terra. O que vai depender do quanto você vai fluir no seu propósito é o quanto você valoriza essa unção derramada sobre você. Porque se você não valoriza essa unção, não vem mais. Você está me entendendo? Nós não vivemos de unção do passado. Eu posso ir num culto, Deus mover o fogo, muitas pessoas ser curadas, acontecer um grande movimento. E amanhã
eu preciso de uma nova unção. Eu preciso de uma nova presença. Você está me entendendo? Porque a unção é como uma água que jorra do poço. Ela tem que estar saindo. Aquelas pessoas que trabalham com poço sabem que de determinados e determinados tempos tem que ir lá e limpar as veias da água para que ela jorre mais água. Sim ou não? Então, em determinados momentos, o vaso ele tem que entrar no local para receber mais óleo, receber mais unção, receber mais presença de Deus. Porque sem presença de Deus, a obra de Deus são só palavras. São só coisas dessa terra. Então eu vou num psicólogo, eu vou num sociólogo, eu vou numa pessoa sábia. Não é sobre sabedoria humana, o apóstolo Paulo diz. Eu não venho a vós com sabedoria humana, mas eu venho a vós com poder. Poder. Amém? Amém? Se não tiver poder, não é de Deus. Se a palavra não trouxer vida, não é de Deus. Jesus disse: as minhas palavras são vida e espírito. Se não for carregado do espírito, é sabedoria humana. Se você não for inspirado por Deus, são só palavras. Você vai dentro de um lugar que adora Satanás, lá também tem Bíblia. Você vai dentro de algumas religiões, lá também tem Bíblias. Então não é sobre você ler um texto, é sobre o Espírito que está nesse texto vir até você. Porque Jesus é o Espírito da palavra. Jesus é a palavra que se fez carne, o Verbo se fez carne. Então, se essa palavra não for viva na tua vida, é só um texto que se torna oculto para a tua mente. Porque a gente não interpreta a Escritura com a nossa mente. Se você não pedir para Deus revelação, você não vai entender e compreender as Escrituras. As Escrituras, elas são tão fantásticas que quando você vai pegar a genealogia, você vai ver que cada nome daquele ali tem um significado que aponta para Cristo. Deus não fez aquilo ali por acaso. Nada do que Deus faz na Escritura é por acaso. Quando você vê o nome de Saul, você acha um nome. Não, o nome dele significa aclamado, aquele que o povo desejou. Quando você vê o nome de Davi, Davi é um nome. Não, é de Deus. O nome de Davi significa de Deus. Deus separou aquele homem. Então existia uma diferença, um governo do homem e um governo dos céus. Um homem que andava segundo os seus caminhos e um homem que temia Deus. Então quando Deus ele pega e te separa, ele vai te revelar coisas espirituais. Ele vai te transformar e dar para você um coração de carne. Assim diz o profeta lá atrás, e assim é confirmado no livro de Hebreus. Ele diz: ninguém mais vai dizer que não conhece ao Senhor, porque todos saberão, porque eu lhes darei um coração de carne, e esse coração de carne vai receber as leis do Senhor. Quando fala de leis, a gente logo pensa num monte de regra, mas não é sobre isso. Você precisa entender que a Escritura ela foi pregada, ela foi ensinada há muito tempo atrás. Então quando fala ali de lei, está falando que vai transformar o seu coração de uma forma guiada por Deus, de uma forma conduzida por Deus. Lá em Romanos capítulo 8 fala que os filhos de Deus são conduzidos pelo Senhor. Para que eu consiga a estatura de filho de Deus, eu tenho que aprender a ser conduzido pelo Senhor. O apóstolo Paulo fala que existem 3 tipos de pessoas. Ele fala do escravo, que é o servo. Quando você vai trabalhar em um lugar, você quer salário, sim ou não? Se ele para de pagar para você, o que você faz? Tchau, patrão. Não é isso? Você dá tchau para o patrão, por quê? Porque você está ali por causa do salário. Então existe uma maneira de eu me relacionar com Deus por causa do salário. E a Escritura diz que essas pessoas são servos, escravos. Por quê? Porque elas não estão ali por causa do Senhor, elas estão ali por causa do
salário. Mas Deus, sabendo na sua grande sabedoria, Ele permite que essas pessoas fiquem ali, porque Ele vai trabalhando o coração dela e mudando o coração dela para que ela troque a forma de enxergar Deus, para que ela pare de buscar a recompensa, mas agora comece a buscar o Senhor. Quando ela recebe ali Cristo, e ela entende Cristo, ela se torna um filho menor. Mas o filho menor, não adianta você começar a colocar um monte de palavra, um monte de responsabilidade. Se eu pegar uma criancinha que nem aquele ali, de amarelo ali, bem pequenininho, ó, e eu der um caminhãozão para ele dirigir, vai dar certo? O que vai acontecer? No máximo barbeiragem, vai acontecer cacaca, não é isso? Não vai dar certo. Então o apóstolo Paulo fala que a criança, ela recebe papinha, ela recebe um alimento mais líquido, ela recebe um alimento mais fraco. Por quê? Porque Ele quer que ela cresça. Então Deus começa a trabalhar o coração da pessoa, dando um alimento mais fraco, para que ela comece a receber, consiga engolir e consiga entender. Ela começa a crescer. Quando a gente é criança, é o tempo do nosso pai nos carregar no colo, é o tempo do nosso pai pegar a gente na mão, é o tempo da gente fazer maninha, chaninha, e a gente receber coisa mesmo sem ser o tempo. Você já deu algo para o seu filho que não era o tempo, só para ver ele parar de chorar? Só eu fiz isso? Eu já fiz isso, meu irmão. Não, menino, cala a boca, toma esse negócio. A Bíblia diz que Deus também faz isso. A Bíblia diz que Deus levantaria profetas para profetizar segundo o ídolo do coração. Quando Deus profetiza algo, Deus faz ou não faz? O filho pródigo pediu a herança antes do tempo, recebeu ou não recebeu? A palavra pródigo significa irresponsável. Uma criança como essa, não dá para exigir dela responsabilidade, porque ela não sabe. Então ela se torna o quê? Irresponsável. Você está me entendendo? Então, existe na maturidade da fé pessoas que elas estão como filho pequeno. Elas estão recebendo o Evangelho, Deus está se apresentando para ela, às vezes ela trata Deus de uma forma como ela não espera, né? Porque ela ainda é uma criança. Mas a Bíblia também fala sobre o Filho de Deus. A Bíblia fala que nós recebemos um Espírito que clama a papai. Então o objetivo de Deus é que todos nós, os 5 ministérios, eles foram dados à igreja do Senhor para que todos cheguem à estatura de varão perfeito, ao conhecimento de quem é Cristo. Então a função do evangelista, do apóstolo, do profeta, do mestre, do pastor é que todos se pareçam com Cristo. Se você como pastor, apóstolo, mestre, está entendendo? Não trabalhar para que as pessoas cheguem à estatura de varão perfeito, está errado. Uma igreja que não tem mestre, não tem profeta, não tem apóstolo, ela anda manca, porque é os 5 ministérios que vão caminhar lado a lado. Amém? Por isso que às vezes a gente não tem no nosso corpo da igreja, a gente faz alianças. Não é isso? Nós fazemos aliança, andamos com outras pessoas, nós que somos líderes, pastores, andamos com outras pessoas, juntamos o ministério para capacitar o corpo. Amém, irmãos? Você está me entendendo? Eu estou trazendo uma palavra, estou fazendo a introdução do que Deus colocou no meu coração para que você possa receber a palavra no final. E isso é importante, porque se eu chego aqui e começo a falar um monte de coisa para você, você pode sair sem entendimento. E não é o propósito. O propósito é que cada um aqui, na medida da sua fé, na medida do conhecimento que Deus deu para você, consiga absorver, consiga caminhar nisso. Deus não está te pedindo para que você ande além daquilo que Ele te deu. Todos nós temos uma medida de fé. Se você entrou nessa igreja, é porque você já tem uma medida de fé. A Bíblia diz que ninguém vai clamar a Jesus senão pelo Espírito de Jesus. Amém? Então você tem uma medida de fé. Não diga que você não tem, porque você tem uma medida. E Deus espera que você comece agora a se alimentar conforme a sua medida de fé. Amém? A pastora deve saber, e o pastor, que aqueles que às vezes já têm uma medida de fé, a gente tem no nosso corpo pessoas assim, que são birrentos,
que não querem andar segundo essa estrutura que eles já receberam, ficam o tempo todo reclamando. Tem ou não tem pessoas assim? Essas pessoas, elas ainda não entenderam o que é andar em fé. Amém, irmãos? Andar em fé é corresponder com aquilo que Deus te deu. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32. Verso 13. Esse texto ele fala sobre a unção que Deus estava derramando para aquele povo ali. E é a mesma unção que está disponível para nós. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e os alimentou com produtos do campo. Ele fez sugar o mel da rocha. Deixa eu te explicar. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Diga Jesus. Jesus é a rocha. Jesus é a pedra de esquina. Jesus é o fundamento da casa. Jesus é a palavra que é a verdade, que é a rocha. Então é de Cristo que você vai arrancar o mel. É de Cristo que você vai arrancar a unção para a tua vida. Amém? Da onde você vai arrancar a unção? Diga, de Cristo. Se eu estou em Cristo, eu recebo o Espírito Santo e eu usufruo da unção do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Ele o fez sugar o mel da rocha e o azeite do penhasco. O que é penhasco? É Cristo, é a rocha de novo, amém? Você está me entendendo? O azeite do penhasco pedregoso. Existe um mel e um azeite que você tem que chupar para a tua vida, desejar. O reino de Deus, ele é conquistado à força. A salvação, ela é dada de graça, porque Jesus já fez a salvação. Jesus já pagou o preço por nós. Você me entende? Mas a unção, a capacitação, a mortificação do eu, ela é um esforço. Ela é um trabalhar constante. Sabe quando alguém te liga de madrugada para você orar por alguém? É fácil? É fácil acordar no meio da noite para orar por alguém? Não é fácil. Então você se esvazia, levanta em prol do chamado. Quando você faz isso se negando a si, o Espírito Santo te usa. Mas se você fizer isso falando assim, me ligou nesse horário e tal, começa a trazer para você, o Espírito Santo não te usa. Porque você tem que arrancar da rocha. Você tem que arrancar de Cristo. Então você tem que ir mortificado, como morto, pelo propósito, pelo chamado. E quando você vai orar por alguém, você tem que se esvaziar e trazer, chupar o mel da rocha. Não é sobre o que você pensa da pessoa, é sobre o que Deus pensa dela. Teve momentos que eu fui profetizar por pessoas que o meu coração pensava diferente, mas se Deus estava falando, eu comecei a repetir o que Deus está falando, pouco importa o que eu penso. Você entende isso? Não é porque Deus está na nossa vida que nós deixamos de pensar. Amém? Amém. Profeta Isaías, profeta Samuel, estava diante dos filhos de Jessé, quando eles entraram, ele disse, é esse. É esse. E o que Deus disse para eles? Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Se nós não estivermos conectados na rocha, esse mel, esse azeite, não vai fluir da rocha para a pessoa. E não vai trazer vida para a pessoa. Não vai trazer mudança para a pessoa. São só palavras. Mas eu começar a citar a escritura vai mudar a vida da pessoa? Não. Se você não tiver com o coração esvaziado, a Bíblia diz, não tenha medo, abra a tua boca e eu, Deus, a encherei. Mas para que Deus enche a tua boca, o teu coração tem que estar
vazio. Você entende? Aquele que é usado em profecias, ele sabe que quando ele vai dar uma palavra, Deus não dá tudo. Todo profeta que eu conheço é assim. Você olha para a pessoa, dá vontade de ir até a pessoa, mas você não sabe por que tem que ir lá. E aí, se você não honrar e ir até lá, Deus não te dá a palavra. Aí você fica incomodado, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. Mas se você não for, Deus não te dá a palavra. E quando você chega na pessoa, Deus começa a falar a palavra para a pessoa começa a chorar, desse jeito, e você sai e você fala assim, meu Deus, o que o Senhor falou com ela? Porque para você não faz tanto sentido. Porque a pessoa, ela vê a tela do tabuleiro, sabe quando você monta quebra-cabeça? Ela tem todo o desenho do quebra-cabeça. Com um profeta, Deus mostra em partes, em códigos, em enigmas. Sabe onde está esse texto? Deus, quando fala a respeito de Moisés, ele diz assim, se há profeta no meio de vocês, eu falo com eles com enigmas, códigos, segredos, mas com Moisés eu falo face a face. Você entende? Então eu estou falando do dom de profecia. Amém? Ele ainda existe na igreja, amém? Então quando você vai liberar uma palavra, é assim que funciona. Porque a palavra não é para você, é para quem está recebendo. Glória a Deus. Lembra que é para a edificação da igreja, para que todos cheguem à estatura de Cristo? Então quando Deus libera uma palavra sobre alguém, ele tem o objetivo de exortar. Sabe o que é exortar? É você olhar para a pessoa e dizer assim, vamos, é tempo, não para, vamos. Sabe o que é edificar? Foi Deus mesmo que te chamou, cara, não para, foi Deus que te chamou, não para, foi Deus que te chamou. Isso é edificar, é você ir lá e concretizar aquilo ali, você confirmar aquela palavra. Então a profecia ela vem para consolar. Quando você quer um consolo para uma pessoa, estamos juntos, vamos lá, se Deus falou vai acontecer. As pessoas acham que profecia é contar um segredo de alguém. Pastor, eu tenho medo de ir naquele lugar porque o pastor conta os meus pecados. Isso é espírito de anticristo. Amém? Amém. Deus não está para envergonhar as pessoas. Amém? Amém? Deus quer edificar você. Deus quer fazer você ficar mais perto dele. Deus quer fazer você mudar a sua conduta. Porque quando você quer desistir, ele vai dizer, vamos lá, a palavra ainda é verdadeira. Está entendendo? Amém. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Salmos 92. Salmos 92. Verso 10. Esse texto, ele tem a mesma simbologia. Ele diz assim, tu exaltaste o meu poder como o do boi selvagem. Você tem noção do que é isso? Do que é poderoso essa palavra? Você sabe qual é a força de um boi selvagem? Você tem noção do que é Deus te exaltar de uma forma que você fique tão violento no mundo espiritual como um boi selvagem? Isso é uma unção violenta. Isso é uma unção avassaladora. Mas você acha que Deus vai dar para criancinhas a unção? Imagina Deus dar uma unção de vida e morte para alguém que é inconsequente. Não é coerente, você entende? Para que você receba uma unção assim, você tem que ter um coração de Deus. Você está me entendendo, irmãos? Pastor, por que você está falando isso? Porque às vezes nós queremos o poder de Deus. Falamos do poder de Deus, mas não queremos ter um coração que agrada o Senhor. Até o diabo tem poder. Até os bruxos têm poder. Não é sobre ter poder, é sobre valorizar aquilo que Deus está nos dando. Porque esse poder de Deus é poder de Deus para salvação. Deus quer salvar pessoas. Deus quer transformar histórias. Deus quer curar pessoas. Amém? Amém. Tu exaltaste o meu poder como o do boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco.
há um óleo fresco para nós. Deus nos separou com um óleo fresco para andar na unção do boi selvagem. Um dia eu estava num evento, estava orando por pessoas e veio no meu coração. Lembre-se, sempre guiado pelo Senhor. Veio no meu coração: libere a unção do boi selvagem. Meu irmão, eu nunca tinha feito isso, mas eu conheço a Escritura. Quando veio no meu coração, o que eu fiz? Obedeci. Quando eu botei a mão e falei assim: em nome de Jesus, a unção do boi selvagem, esse homem começou a pular. Meu irmão, derrubou umas 15 pessoas. Eu falei: meu Deus, o que foi isso? O que foi isso, Senhor? Isso fala a respeito do propósito de Deus na vida daquele homem. Não é sobre o homem poderoso, não é sobre o homem ungido. Nós estamos ali apenas uma ferramenta de Deus. Deus conhece aquele homem, Deus conhece o que ele fez ali, e eu só dei um comando de acordo com o que o Senhor me falou. Você está me entendendo? Essa palavra é muito importante. A pastora começou a pregar e falou sobre a arca de Deus. Davi, ele foi restaurar a arca do Senhor. Davi amava a presença de Deus. Davi queria a presença de Deus no meio do povo dele. Davi levantou soldados para buscar a arca de Deus. Mas ele colocou em cavalo, ele colocou em carros de boi. Lembra da força? Quando ele colocou nos carros de boi, a Bíblia diz que aquele lugar, aquele nomezinho, eu esqueci o nome agora, mas o significado daquele nome é lugar impossível de tropeçar. Aonde ele tropeçou? No lugar impossível de tropeçar. Por quê? Porque ele carregou a presença de Deus pela sua força. Davi ficou muito bravo. Se você for ler aquele texto, você vai ver que Davi ficou bravo. E a Bíblia diz que ele voltou para casa. A presença de Deus ficou no lugar. Esse lugar prosperou. E Davi foi consultar Deus. Porque afinal de contas, ele estava fazendo algo errado. Não era sobre Deus. Era sobre o que ele estava fazendo. Ele queria muita presença de Deus, mas estava fazendo da forma errada. Ele estava fazendo debaixo da sua força, do seu jeito, da sua maneira. Deixa eu te dizer uma coisa. Naquela época eles carregavam os ídolos em carros de boi. Deus não é um ídolo. Deus não é pau. Deus não é prata. Deus não é barro. Quando a arca foi cair, o cara foi segurar. Deus não precisa ser segurado. Você está me entendendo? Você entende que a vontade dele era boa, mas sem entendimento trouxe a morte? Não adianta ter vontade boa. Tem que buscar a presença de Deus para fazer a coisa certa. Abrir um ponto de pregação é muito bom. Mas a hora que o diabo manifesta na tua frente, se você não tiver autoridade, se você não tiver fé, se você não tiver raiz em si mesmo, você vai ficar como um monte de crente lá no Brasil que eu conheço. Ai, o diabo se levantou contra a minha vida. Não tenha medo do diabo. Não estou falando para você ter medo do diabo, eu estou falando para você conhecer Deus. Para você carregar a presença da forma correta. Está me entendendo? Amém. Abra sua Bíblia no último texto, Eclesiastes, capítulo 10. Assim como a mosca morta faz com que o guento do perfumista exale mau cheiro. Deixa eu te explicar. A presença de Deus, ela exala um perfume. Naquele tempo, os perfumes eles eram feitos com muitas ervas finas, com azeite, e eles eram lacrados e tampados, porque se tivesse ali uma mistura, estragava o perfume. A unção de Deus não pode deixar mosca entrar. Se você não zelar pela presença de Deus na tua vida, eu não estou falando de pecados, irmão, você está me entendendo? Eu estou falando de reverência ao Senhor, de ouvir o Senhor,
Porque toda vez que a gente fala isso, as pessoas acham, se eu estiver em pecado. Não, não é sobre o pecado. É sobre reverência à presença de Deus. Quando a arca foi agora movida, Deus deu o comando. Irmãos, sabe o que é você caminhar quilômetros? 7 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Queimar oferenda. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Queimar oferenda. Assim foi carregada a arca de Deus. Quanto tempo você acha que demorou para chegar lá em Israel? Você tem noção do que é isso? Quando eu li esse texto e eu entendi, eu falei assim, Deus, você é muito chato. Deus é chato, irmãos? Deus é chato, irmãos? Não é sobre Deus ser chato, é sobre o homem entender quem Deus é. Nós precisamos reverenciar o Senhor. Nós precisamos reverenciar o Senhor. Não podemos deixar a mosca entrar naquilo que Deus está colocando na nossa vida. Deus me deu essa palavra porque tem pessoas aqui que já receberam o óleo de Deus, mas estão deixando mosca entrar no óleo que Deus derramou sobre você. Estão deixando coisas corromperem o verdadeiro propósito. Quando Deus dá uma palavra dessa para nós, Ele quer nos alinhar com Deus. Ele quer nos fazer carregar a arca de uma forma esplendorosa. Porque Davi entrou naquele lugar em Israel anunciando: só há um rei neste lugar. Só há um rei neste lugar. E lembre-se, Davi era rei, sim ou não? A Bíblia diz que ele é o rei dos reis. Então nós também somos reis, chamados a ter autoridade, chamados a ter governo sobre a nossa vida. Mas se o rei não for o nosso rei, não faz sentido. É um espírito errado. Eu quero que você pare nessa tarde e você medite sobre o que você tem feito com o perfume de Deus na sua vida. O que você tem feito com azeite fresco. Será que você ainda tem sede e desejo para ir lá na rocha buscar? Faz quanto tempo que você não tem ido lá na rocha e sugado o mel da rocha? Há quanto tempo faz que você não vai lá querendo essa unção violenta para desbravar o mundo espiritual e salvar pessoas? Porque senão são só palavras. Se as palavras não mudar as pessoas, são só palavras. E eu não vim aqui nessa tarde trazer só palavras. Eu não vim aqui nessa tarde para que você fique triste comigo. Eu vim nessa tarde para que você entenda que você é um recipiente do perfume de Deus. Você é um recipiente do perfume de Deus. A expectativa de Deus é que você adorne os lugares, que você traga o perfume para os lugares, que você mude a vida das pessoas, que você mude a estação. Sabe como é bom quando você chega em um lugar e aquele lugar é cheiroso? Lá na igreja, quando eu comecei a igreja, eu limpava, eu arrumava as cadeiras, eu arrumava as coisas, eu fazia tudo, irmãos. Mas um dia eu cheguei na igreja. Você sabe que o homem, quando faz as coisas, é meio, né? O homem é mais desengonçado do que mulher, sim ou não? Sim ou não? E aí a gente começou a equipe lá das mulheres a querer limpar a igreja e tal. E um dia eu cheguei na igreja, a igreja cheirosa, irmão. Aí eu olhei assim, eu comecei a chorar. Porque eu vi o cuidado daquelas pessoas com aquilo que Deus estava fazendo. Como é bom. A Bíblia diz: o zelo pela casa do Senhor me consumia. É o zelo, é o cuidado. É sobre isso que Deus está falando hoje. Você tem zelado pelo aquilo que Deus tem te dado? Você tem desejado por essa unção como aquele que está ansioso? Sabe, existe uma água de Deus para nós inesgotável. Deus tem fim? Deus tem limite? A unção de Deus está limitada? Deus só usa os profetas?
Deus só usa os pastores? Deus só usa os que já morreram? A Bíblia diz que Jesus diz que nós faríamos muito mais milagres do que Ele fez. Não tenha medo, está na Escritura. Se a Escritura diz isso, é verdade. Amém? Então não tenha medo. Jesus diz: muito mais sinais do que eu fiz, vocês farão. Isso não é desonrar o Senhor. Honrar o Senhor é caminhar nisso, porque você faz isso para a glória dEle, pelo nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Você entende o que eu estou falando? Você achar que só Jesus fez é desonrar o que Ele fez por você. Porque Ele te chamou. Lá no livro de João, Ele diz que a autoridade que eu recebi, eu dou a vós. Qual é a autoridade que você tem? Diga: a mesma de Cristo. Quer mais um texto para você entender? Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Quando a mão faz, ainda é o cabeça. Está entendendo? Você é um embaixador de Cristo. Quando eu vou na embaixada do Brasil, eu estou onde? Eu estou aonde, irmãos? Diga: no Brasil. Se você é o embaixador de Cristo, quando você chega, quem que chega? A Bíblia diz que Jesus é a luz, sim ou não? Mas Ele também diz: vós sois a luz dos povos. Ele não coloca uma lâmpada escondida debaixo de uma mesa. Ele coloca nos montes. Estou pregando bem? Você está me entendendo? Quem você foi chamado para ser? Você foi chamado para ser um Cristo, um pequeno Cristo. Amém? Não tenha medo, irmãos. Jesus te deu isso. Mas para que você ande nisso, você não pode deixar a mosca entrar dentro do perfume. E a mosca pode ser ignorância, a mosca pode ser pecado, a mosca pode ser justiça própria, a mosca pode ser falta de perdão, a mosca pode ser um monte de coisa. Nessa noite eu queria que você entregasse o seu coração, falasse com Deus e pedisse para Deus mostrar para você quais são as moscas que têm entrado no perfume de Deus na tua vida. Amém? Quando Deus fala sobre isso, irmãos, Deus não está nos colocando para longe. Deus está nos trazendo para perto. Você quer ficar mais próximo do Senhor? Hoje foi dito sobre uma unção do boi selvagem. Hoje foi falado sobre o mel da rocha. Mel é gostoso ou não é? Hã? Você quer entrar numa presença de Deus gostosa? A Bíblia diz que quando a gente fazia jejum lá na velha aliança, tinha que passar o azeite para ficar bonito, cheiroso. O azeite fala de adorno. Amém? De beleza. O azeite faz impregnar o perfume na pele. Amém, irmãos? Você precisa do Espírito Santo, dessa unção, para que ela exale sobre as pessoas. Amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e que você se visse nesse momento como um vaso de Deus, um recipiente de Deus. Todos nós aqui estamos diante de Deus de igual maneira, porque nós todos somos vasos. Deus levantou vasos para honra, vasos para desonra, mas eu creio que neste lugar todos nós somos vasos de honra. Todos nós somos chamados para carregar essa presença. Pai, perdoa, Senhor, pelas vezes, Senhor, que nós deixamos, Pai, coisas nos separar da Tua presença. Perdoa, Senhor, pelas vezes que nós tratamos a Sua presença de qualquer forma, que nós não zelamos, nós não mantemos o pote bem fechado, Senhor. Porque se de tudo que tem que guardar, nós temos que guardar o nosso coração. Às vezes nós deixamos mágoa entrar no nosso coração, amargura entrar no nosso coração, decepção entrar no nosso coração, tristeza, incredulidade, Senhor. Ah, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós deveríamos estar guardando, carregando a presença, ofertando e sacrificando diante de Ti. Mas nós estamos arrastando como quem carrega com cavalos de boi, Senhor.
Oh, não é tempo, Senhor, da força do homem prosperar, Senhor, mas é tempo, Senhor, não por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito, Senhor. Mas é tempo do Teu Espírito, Senhor, ser a excelência, Senhor, da nossa vida. É tempo, Senhor, deste mel. Oh, Senhor, derrama o Teu mel sobre essa igreja, Senhor. Ah, Senhor, um mel, Senhor, para pessoas que querem sugar esse mel nessa noite. Há um mel de Deus para você tomar nessa noite. Há um mel que traz cura, que transforma, que muda a estação da tua vida, que liberta. Há um azeite que embeleza a tua alma, que tira as tristezas, que tira as angústias. Xarabacassorebecai. Oh, Senhor, aqueles que estão fracos, Senhor, na fé, dá essa unção do boi selvagem para vencer as batalhas, Senhor. Há pessoas que estão, Pai, adormecidas. Derrama, Senhor, essa unção de boi selvagem, para que elas possam vencer, romper, Senhor. Rabaracassou. Oh, Senhor, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Pastor, canta aquela música que você estava cantando. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Diga para Ele que você o ama. Diga para Ele que você o ama. Diga para Ele que você o ama, que você o deseja. Diga para Ele que você vai carregar a presença dEle da forma correta. Diga para Ele que você adora o seu perfume, o seu cheiro. Diga para Ele, se aquebranta diante dEle, nasce de Menerras. Se aquebranta diante dEle. Oh, rabadaca, 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 surika, rabadaca, sou. Oh, racarabadaca, sou. Oh, racarabadaca, rabadaca, surika, rabadaca, sou. Esse é seu tempo com Ele. Esse é o seu tempo com Ele. Oh, rabadaca, surika, rabadaca, sou. Esse é o seu tempo com Ele. Diga para Ele, diga para Ele, diga para Ele. Nós te amamos, Jesus. Oh, Senhor, nós vamos fechar, Senhor, o nosso vaso. Nós vamos selar o nosso coração. Nós vamos selar, Senhor, nós vamos guardar a Tua presença. Nós vamos guardar, Senhor, a Tua presença, Senhor. Oh, rabadacassure de carabanacassou. Oh, se tem alguém no nosso meio com alguma enfermidade, eu queria que você colocasse a mão na sua enfermidade ou no coração, se você não puder botar, porque há lugares que são difíceis de acesso, às vezes é interno, às vezes é no pé. Coloque a mão no seu coração ou no lugar, se puder. Deixa eu orar por você. Deixa eu te ajudar a trazer o mel da rocha para você. Oh, a dura pedreniz, a nossa rocha, o nosso refúgio está neste lugar. A nossa fortaleza, Rabai, o nosso lugar de segurança está neste lugar. Ah, Jesus, Tu és o nosso descanso. Cura, Senhor, a Tua igreja, cura a Tua igreja. Seja livre em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Toda dor sai agora. Eu te amaldiçoo, eu te destruo. Seja livre, homem, seja livre, mulher. Livre para a glória de Deus. Livre em nome de Jesus. Livre, livre em nome de Jesus. Amém. Há curas que são imediatas. Há pessoas que já vão sentir a melhor agora. E há curas que vão acontecer durante a semana. Amém? Mas Deus já liberou uma palavra sobre você. Você crê? Eu creio nisso também. Lembre-se, você é um recipiente da glória de Deus. Deus nos fez sacerdócio real, nação eleita, povo escolhido para carregar a sua glória. Carregue a glória de Deus. Esconda ela, esconda a presença de Deus. Guarde o seu coração e não deixe moscas entrar no teu coração, porque o que contamina o homem não é a comida.
mas é o que sai. São as palavras. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém, pastor? Glorifica o nome do Senhor.